Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem assistindo. Então, para mim ficou designado falar sobre o capítulo 10 do livro Cybercultura, que é a nova relação com o saber, educação e cybercultura, né? Então, nesse capítulo o Levi vai mencionar então a influência que essa cybercultura vai ter sobre como repensar as nossas instituições de ensino, instituições escolares, seja educação básica e, em especial, dentro do que ele menciona bem mais, as instituições universitárias, né? Só antes de entrar na discussão em si do capítulo, eu gostaria de mencionar como é interessante, algo que eu já venho percebendo desde as leituras anteriores, mas que acontece de novo aqui, eu acho que talvez seja um momento interessante de mencionar isso, de como o Pierre Levy ele revisita e reutiliza diversos argumentos, analogias, metáforas de forma muito recorrente, em diversos momentos diferentes, e quase que a exaustão, e como isso não é algo despropositado. Me parece fazer todo sentido dentro do conjunto teórico das proposições que ele faz, porque ele trata esses argumentos não de forma verticalizada, como ele já menciona em relação ao tempo da escrita tal, o tempo do espírito da escrita, mas realmente como um hipertexto. Ele, apesar de estar o tempo todo retomando os mesmos argumentos, as mesmas analogias, em cada vez que ele realiza isso, ele percorre um caminho diferente dentro desse hipertexto que ele mesmo ajuda a produzir e explora outros aspectos interessantes. Então, muito do que a gente já discutiu em outros livros, em outros capítulos, surge aqui de novo, só que com uma nova roupagem, né? E eu acho isso muito interessante. Então, ele começa mencionando como a nossa geração, essa geração, no caso que ele está escrevendo na década de 90 ainda, mas que essa geração seria a primeira na história onde a maioria das competências adquiridas ainda na vida escolar e no início da vida profissional já vão se tornar obsoletas até o final dessa vida profissional, né? E para reforçar esse argumento, eu vou fazer uma citação aqui de uma passagem do capítulo, onde ele diz: trabalhar quer dizer cada vez mais aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos. E ele segue nessa linha de argumentação e mencionando como, em função até das tecnologias da inteligência atuais, e o dinamismo que isso proporciona, aquele conjunto de competências e saberes mesmo, aí eu trazendo a palavra saberes, adquiridos no início da vida profissional, na vida universitária ainda, para algumas profissões, né? Até o final da vida profissional do indivíduo já vão ser obsoletos, e ele precisa então, vai fazer necessário ele se atualizar. E como isso acaba urgindo a necessidade de repensarmos o próprio papel dessas instituições escolares, em especial a universidade, que é o que ele mais menciona no capítulo, né? E eu então aproveito e trago uma outra passagem, um pouco mais adiante, onde ele menciona: o que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. Os percursos e perfis de competências são todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas ou cursos válidos para todos. Uma afirmação que eu concordo bastante aqui, né? Porque realmente, e a gente percebe isso, uma reclamação muito grande nesse sentido, entre egressos do ensino superior, né? De como a universidade, no final de contas, traz uma gama gigantesca de discussões e que pouco ajudam, muitas vezes, na vida profissional deles. Continuando. Os percursos e perfis de competências são todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas ou cursos válidos para todos. Tá, isso que eu já tinha lido. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em níveis,
organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes superiores, a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva. E eu acho muito interessante essa fala, essa passagem. Concordo com muita coisa, mas eu tenho meus receios, né? Como eu mencionei já em outros momentos, eu tenho gradativamente me tornado mais conservador e me preocupa muito a questão de que, apesar disso tudo, a gente tem que tomar o cuidado para não recair em uma noção de ensino muito instrumental, muito utilitarista, né? Então, realmente, a universidade não tem como dar conta de todos os saberes que a gente precisa para ingressar no mundo do trabalho, até porque, mesmo se a gente considerar um único curso específico, digamos, engenharia civil ou engenharia mecânica, em diferentes empresas vai exigir uma gama enormemente diferente de competências. E que a gente não pode, então, recair no perigo de querer ser instrumental demais ou utilitário demais. Eu não sei nesse momento qual seria o termo mais adequado, né? Mas existe uma base de conhecimentos que todo profissional, independente de onde ele vai atuar, precisa saber dentro de uma área específica, né? Mas se sou um profissional da engenharia civil, existe um conjunto mínimo de saberes que eu preciso saber, né, de conhecimentos e competências que eu preciso saber, que eu preciso dominar para poder minimamente dizer que eu sou engenheiro e depois entrar nesse processo de atualização, né, e de especializar dentro daquilo que eu de fato vou utilizar em específico. Então eu acho perigoso que esse discurso do Levi seja apropriado no sentido de vamos tornar o ensino superior como algo precisamente convergindo para aquilo que eu preciso e ignorar o resto que não vai ser útil neste momento. Eu acho que talvez utilitário seja a palavra mais adequada, não instrumental. Mas seja mais útil para a minha necessidade específica. E que tu pode acabar tendo um esvaziamento exatamente do papel universitário que tem, né? Que a universidade tem. E falando desse papel da universidade, o Levi aprofunda um pouco essa discussão um pouco mais adiante e traz uma nova concepção sobre qual poderia ser o papel da universidade, que eu acho bastante problemático. Abre aspas. Organizando a comunidade entre empregadores, indivíduos e recursos de aprendizagem. Opa, só um pouquinho que meu Kindle aqui deu uma enlouquecida. Então, organizando a comunidade entre empregadores, indivíduos e recursos de aprendizagem de todos os tipos, as universidades do futuro contribuiriam, assim, para a animação de uma nova economia dos conhecimentos. Não sei se eu entendi bem certinho o que ele quer dizer aqui, mas eu tenho a impressão de que talvez dê a entender uma coisa que eu também acho problemática, de que a universidade deveria passar a assumir mais um papel quase que de um RH, recursos humanos, de direcionar interesses divergentes de diferentes atores, dos estudantes, dos ingressos à universidade, das empresas e instituições em geral, e fazer esse realocamento, né? Inclusive alocamento de competências e saberes. O que eu acho que é importante dar alguns passos nessa direção, mas não ir de fato até ao concretizar isso, porque, mais uma vez, existe um certo patamar básico que todos os profissionais de uma área precisam saber para que depois disso possa ter a especialização para aquilo que lhe é útil de imediato, né? Mas eu entendo muito dessa fala dele, porque ele demonstra no capítulo também uma preocupação muito grande com algo que ele usa como uma analogia, que nem a dele, é de um outro autor, que ele chama de segundo dilúvio. Mais uma referência bíblica na discussão do Levi, mas que dentro desse segundo dilúvio, ele tem uma preocupação muito grande com o dilúvio, nesse caso não seriam mais as águas, seria um dilúvio informacional. E que, diferente do dilúvio bíblico, esse não ia ter passagem. E considerando o tempo, o distanciamento entre o momento que o livro foi escrito e o que a gente tem vivenciado hoje, eu acredito que a gente já passou ou esteja vivendo esse segundo dilúvio. E que, de fato, ele vem
e não tem como passar. Então é importante realmente a gente pensar em como reorganizar e readaptar as instituições de ensino e a nossa própria concepção sobre o que seja ensino e para que ele deve servir, levando isso em consideração. E eu concordo com essa aproximação dentro de uma perspectiva do professor e da instituição de ensino como um todo agir como facilitador para a mobilização de conhecimentos, né? Mas eu acredito, e aí uma análise minha que não está presente no capítulo, que isso deve acontecer de fato a partir de um certo patamar. Que na educação básica a gente tem que se preocupar sim em se aproximar desse tipo de perspectiva, mas que existe um conjunto básico de conhecimentos que a gente precisa garantir e gradativamente a gente vai então construindo esse processo um pouco mais aberto, onde os alunos e os interesses diferenciados, dentro dessa quantidade gigantesca de informações que realmente não tem mais como dar conta de transmitir tudo isso e de se apropriar também disso tudo, então agir como um facilitador. E no caso do ensino superior, que aí tem um viés mais profissional e não propedêutico, é importante que a universidade sim busque facilitar e inclusive fazer esse papel de intermediadora entre esses interesses e diferentes, pode ser do mundo profissional e dos estudantes também, mas que antes disso existe para cada área de atuação um patamar mínimo de conhecimentos que todos precisam saber, que é a minha terceira vez que eu estou repetindo isso e é uma defesa que eu tenho muito forte. Porque me preocupa de fato, e como eu menciono já no vídeo anterior, em tempo de terraplanismo, de movimento antifascina, a gente abrir mão de certos rigores pode ser muito perigoso. Tá? Então, para não me estender muito, eu acho que isso são alguns dos aspectos mais importantes. Ele desenvolve mais algumas ideias, só que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Já estourei os 10 minutos, estou em 12 minutos agora, né? Mas eu só gostaria de mencionar então um papel interessante que ele fala sobre e destaca muito a importância do saber por simulação. E que está relacionado com o mundo da virtualização, ou esse mundo da internet em especial, e que tu abre mão, em decorrência das tecnologias da inteligência que nós temos hoje, se abre mão um pouco daquela estrutura teórica, bem verticalizada também, e começa a explorar mais conhecimentos por simulação. Mas eu não vou me estender muito mais. Eu acho os pontos mais importantes, e pelo menos que me atingiram mais e que para mim foram mais significativos, estão relacionados a essa visão de como repensar a educação em instituições de ensino. A discussão vai ser aprofundada a partir no próximo capítulo também, onde tem uma continuidade desse tema. E é isso, um abraço para todos.